tá? A palestra vai começar a ser gravada. Aqueles que se incomodarem, por favor, fechem a câmera e não aparecerão. Nem quando fizer a pergunta vão aparecer. Na tarde de hoje, nós estamos aqui contando com a presença muito querida da psicóloga clínica infantil, mas que também atende a todas as faixas etárias, desde a criança ao idoso, né? Fazendo a psicologia geriátrica. Ela trabalha Jussiara de Oliveira Porto Barreto, trabalha incessantemente no seu consultório. Então, é um trabalho muito bonito, muito, podemos dizer assim, muito legal, que ela desenvolve com esse público-alvo, né? Uma menina, né? Jovem ainda, mas com uma bagagem, como eu estava dizendo a ela, muito grande, foi formada aqui na UNIT, né? Mas trabalha muito, desde muito tempo que ela trabalha em fóruns, né? em órgãos da prefeitura e por aí afora. E na tarde de hoje, ela abordará o tema abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, nós, como pais, mães, parentes de criança, avós, como evangelizadores infantis, precisamos estar bastante alerta com relação a esses casos que surgem, né? E, recentemente, a gente teve a morte de uma criança lá na Santa Maria, né? A menina de 6 anos que foi molestada sexualmente e depois assassinada. Então, que nós possamos aproveitar dúvidas, vamos levantar a mãozinha, tem uma mãozinha aqui, aguarda a sua vez, e a doutora, eu não gosto de chamar de doutora, não, e a Jussiara irá abrindo paulatinamente a vez para que cada um fale. Tá? Então, com você, Jussiara. Obrigada. Então, gente, boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Jussiara Porto, tá? Eu sou psicóloga clínica comportamental, onde abordo o que a nossa querida Marta explicou, adultos, crianças, adolescentes, né? E hoje nós vamos abordar um tema super importante, que é sobre o abuso, tanto de crianças, adolescentes, né? É algo que vem constantemente no nosso mundo, né? No Brasil, principalmente, vem abordando bastantes casos, e recentemente tivemos uma tragédia, né, no bairro Santa Maria, em Aracaju, onde a pequena, acho que eu esqueci o nome dela, eu anotei, foi violentada. Lohane Beatriz, não é isso? Lohane Kathleen, que ela veio, né, a óbito, uma grande crueldade, né, que se passou com esse episódio. Ela é apenas uma criança que, infelizmente, passou por essa situação, que é algo muito, muito delicado. Imagine como não está a família, os parentes, os amigos da escola, até mesmo os coleguinhas. O que aconteceu com a Lohane? Ela virou uma estrelinha, ela foi para o céu. Então, tudo isso, nesse momento, a gente precisa trabalhar o emocional da criança, certo? Eu fiz alguns levantamentos aqui para começar a falar com vocês, né, sobre o abuso sexual. Na verdade, ele é um tema de intensa preocupação, desde quando se fala uma criança violentada, né? Então, dados oficiais revelam que isso ocorre muito no Brasil e diariamente entre meninas e meninos também de 10 a 14 anos, né? Que sexualmente são agredidas até mesmo pelos seus próprios pais, parentes dentro de casa, né? E então, isso gera muito, até uma falta
de comunicação entre a família, até observar o que está acontecendo, né? Já havia alguns casos de abuso em crianças e adolescentes, né? Recentemente acompanhei um caso de pedofilia, que foi muito complicado. Então, é algo que vem acontecendo muito frequente. E provável também, outra coisa que eu questionei com a Ana Paula, que o isolamento social ajudou bastante também a aumentar mais os casos, né? Nós passamos aí por um momento bem difícil, constante de pandemia, onde as pessoas estavam dentro de casa e assim, muito aglomeradas, né? E ao mesmo tempo poderiam acontecer até atos, né, que a gente não imagina, mas pode acontecer. E então, o Ministério da Saúde também, como aconteceu várias coisas, advertiam, né, tomar cuidado e tudo mais, porque a gente não se sabe como pode acontecer. O ser humano, ele é falho, felizmente, mas também precisamos ter a confiança, né? Quem ia imaginar que o próprio vizinho da Lohane iria fazer aquilo? Estava procurando pela Lohane, preocupado, né? Então, ele é uma pessoa provavelmente também doente, né? E errou bastante e tem que pagar pelo que ele fez. Infelizmente, a vida da Lohane foi tirada, que Deus a tenha, e é dessa forma, a gente precisa ficar bastante atento, né? Então, os casos de abuso acontecem dentro de residências, ou até mesmo um amigo toma bala. Criança gosta de bala, a gente sabe. Criança. Não estou dizendo que a criança não pode aceitar uma bala, mas tem pessoas que vão com a segunda intenção. Ah, eu vou dar uma bala, eu vou dar um doce, aí eu vou conquistando ela. E aos poucos, né? Passa uma mão, pega na mãozinha dela, pega na perninha, né? Aí começa o medo da criança. A criança começa a ficar assustada. Isso acontece muito, né? Até a gente ouvir relatos do que pode estar acontecendo e identificar o que aconteceu. Então, isso acontece bastante, né? A criança acredita, pega um doce e tal. Por isso que os pais devemos ficar de olho, né? Observar geralmente o que está acontecendo e observar e ter uma certa confiança, uma certa cautela, né? Filho, não pegue isso de estranhos. Se for um conhecido, tudo bem. E mesmo assim, a gente precisa observar, porque não vai estar na cabeça de ninguém aqui na testa estranho, pedófilo, né? Agressor sexual, então, infelizmente, né? Então, o que acontece? Precisamos ensinar as crianças que os sentimentos são importantes e que merecemos respeito, e que, ao mesmo tempo, obedecer às regras. Simplesmente dizer não. Não, eu não quero, minha mãe não deixa, não posso pegar uma bala de estranhos, não posso sair com estranhos, né? Então, a gente precisamos orientar os nossos filhos sobre isso, ok? Enfatizar a criança também que, por exemplo, uma criança de 10 anos, que ela deve ser capaz de entender que ninguém tem a permissão de tocar nela, né? Em suas partes íntimas, olhar para ela em outros ambientes inapropriados e falar alguma coisa que não esteja com seus pais, né? Então, quem tem essa autoridade de estar cuidando é o pai e a mãe, né? Olha, fulana está crescendo, está cuidando de uma mocinha. A pessoa chega a observar, então, a criança, ela vai ficar com medo, vai ficar se restringindo. Então, isso já pode ser também, né, o início de um abuso, que a gente sabe que acontece bastante, né? Então, sempre explicar, filho, filha, seu corpo é muito especial. Seu corpo é muito importante, mas ele só pertence a você, certo? Qualquer dúvida, fale com a mamãe, qualquer coisa que estiver acontecendo, me fale, vamos explicar aqui o que é que está acontecendo, para a gente poder conversar. Então, isso é muito importante também, né? A gente sabe que na adolescência a criança começa a crescer, a vir a fase da puberdade e tudo mais. Então,
a gente precisa ter muito cuidado com a linguagem, como a gente conversa, como a gente explica tudo isso, porque quem tem a permissão para tocá-la é apenas ela, né? Ou então a sua própria família, para explicar como deve ser, como está crescendo na fase da adolescência, certo? E à medida que o filho fica mais velho, a conversa tem que ser mais detalhada, né? E sempre estar orientando e explicando. Por isso que a importância dos pais no crescimento dos filhos. Certo, meninas? Outra coisa que eu acho muito importante, certificar que as crianças, elas entendem bastante a diferença entre segredos e surpresas, né? Pode ser confuso para algumas crianças estabelecer a diferença entre o segredo e a surpresa. Por quê? Lembre-se que a gente, ao realizar uma festa surpresa, é um exemplo. Em algum momento, isso será revelado. Ah, hoje eu tenho uma festa surpresa, né? Trazendo alegria. E, por um lado, um segredo, né? Porque ninguém poderia falar que a festa seria surpresa, né? Então, por outro lado, pode ser que nos faça nos sentir tristes e, ao mesmo tempo, também confusos ou enojados, porque você ficou ali calado o tempo todo, seria um segredo. Isso é só um exemplo. Mas por que seria um segredo? Porque você não poderia contar, ok? Então, é saber especificar, filho, isso é um segredo, é de um aniversário, que é importante. Agora, se alguém chegar para você e passar a mão em você, fizer algo, e te ameaçar, isso é segredo. Não conte ao seu pai, não conte à sua mãe, você me conte. Não guarde para você. Por isso a importância de explicar o que é um segredo saudável e o que é um segredo totalmente diferente desse tipo, certo? Ah, você tem um segredo com sua mãe de uma festinha, é uma coisa, um aniversário. Agora, alguém fazer algo com você e te obrigar a ficar calado, não. Já é errado, é perigoso. Então, por isso devemos orientar dessa forma, ok? Guardar o segredo apenas com coisas saudáveis, tipo o exemplo que eu dei, um aniversário. Aniversário de criança, surpresa, a coleguinha não sabe, tranquilo. Mas esse outro tipo de segredo, porque o ameaçador vai ameaçar a criança. Ele vai dizer, não conte a ninguém, eu te dou uma bala, eu te dou um doce. Tá entendendo? Então, isso é muito importante. Outra coisa que eu também gostaria de explicar, né? Que a gente precisa ficar atento, por exemplo, os sinais que uma criança apresenta, né? Frequentemente, a criança que é abusada, ela pode vir apresentar uma alteração de humor muito grande. E, ao mesmo tempo, também se tornando uma criança triste e irritada. Então, ou agressiva. Muitas vezes ficam mais a introspectiva da criança, até mesmo evitando um entrosamento social, que é muito difícil, até mesmo um prejuízo também no rendimento escolar. Por que essa criança ela não está tendo um bom rendimento? Por que ela fica triste? Por que ela fica estressada? Por que ela fica nervosa, né? Agressiva? Tem alguma coisa. Vamos buscar entender o que está acontecendo com essa criança? Por que a negação? Por que a raiva, né? Então, a gente vai tentar ficar atento, buscar, avaliar e entender o que está acontecendo. Daí, a gente pode descobrir que realmente pode estar acontecendo algo que possa ser um abuso, né? Até mesmo exploração sexual. Tudo isso são sintomas que nós precisamos estar atentos. Alteração de humor, agressividade, entre outros que eu comentei. Então, é muito importante esse fato, certo? Outra coisa, proximidade excessiva, né? Regressão, como eu expliquei, segredos. A criança passa a ter segredos, não quer contar, não quer conversar. A mãe pergunta o que houve, não quer falar. O comportamento alternado também pode acontecer bastante. Então, precisamos ficar atentos. Outra coisa que eu vou ressaltar
são os efeitos psicológicos na criança. Todos nós sabemos que transtornos parecem, então, os efeitos do abuso sexual podem incluir uma depressão, transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade e até mesmo um transtorno de humor, como a vitimização na idade adulta, a lesão física, né? E dentre esses outros problemas. Então, uma criança com esse tipo de lesão, uma criança com estresse pós-traumático, uma criança com indícios de depressão infantil, tudo isso já são sintomas, né, do que ela possa ter vivido, do que possa ter acontecido. Então, o que nós precisamos fazer? Avaliar, né, entender a situação. Pois não, Diana, pode falar. Diana levantou a mãozinha? Sim, eu passo por esse transtorno aí. Eu convivi com o pai do meu filho mais novo, né, uns anos, só que ele fica manuseando, né, o peru do meu filho, aí vim ter muito transtorno com meu filho. Tive até que separar dele por esses motivos. E ele, assim, toda vez que ele estava perto do pai, ele realmente ficava nervoso, porque ele falava que o pai dele era muito chato. E até hoje, sabe, quando o pai chega perto, às vezes ele fica nervoso. Eu não gosto de ficar muito perto do pai. E é muito triste, viu? É muito constrangedor. Aí depois que eu terminei, né, saí lá da casa, já vai fazer quase 3 anos, que a gente mora só eu e os 2 filhos. Aí ele pegou fazer constantemente cocô e xixi na calça. E aí é por causa desses transtornos aí, né? Eu ficava pensando que não era isso, mas realmente é. É muito constrangedor. Nossa, Deus. Na verdade, qual a idade dele? Ele vai fazer 9 anos. 9 ou 19? Hã? 9? 9 aninhos, né? Então, possa ser algum tipo, né, de transtorno, precisa fazer uma avaliação, né? A gente tem que fazer uma avaliação psicológica, saber o que a criança está sentindo, conversar para ver os sentimentos, né? As emoções, né? E a gente entender o que ela traz. E a gente buscar a demanda para tentar melhorar essa situação, né? Que geralmente a criança que chega a fazer as necessidades na roupa também pode acabar tendo uma enurese noturna, né? Que é além das fezes, a urina, né? Acontece muito também, crianças que já viram muitas cenas, muitas confusões dentro de casa, acabar vir a ter uma enurese. Isso acontece bastante também, um estresse pós-traumático, né? A criança vivenciou aquilo, então ela vai trazer para ela. Então, no meio da noite, ela tá ali dormindo, e aí ela faz, né? Então, ela não consegue controlar os sentimentos e nem as suas emoções. Verdade. Certo? Mais alguma pergunta? Não, é só. Pronto. Mas estou aqui, viu, meninas? Outra coisa que eu achei muito importante, né? Os danos neurológicos. Os danos neurológicos podem ser bastante complicados, né? Por quê? Incluindo o estresse causado, né, pelo abuso sexual, ele promove mudanças no funcionamento do desenvolvimento da criança. Então, ela já vai estar com problemas, pode iniciar um problema neurológico e, ao mesmo tempo, precisar de uma avaliação neurológica com a neuropsicóloga, né? Que, inclusive, meninas, eu convidei uma colega, fiz uma surpresa para vocês, que ela está aqui, que é a Carla Alessio de Sá, ela está participando. Ela está se formando agora em neuropsicologia, ela já é
psicóloga, tá? Ela se formou comigo pela Universidade de Tiradentes e eu fiz questão de chamá-la para vocês conhecê-la, tá certo? O porquê e a importância, né, dos danos neurológicos numa criança. Inclusive, eu nem falei para a Marta que isso é surpresa. Ela está terminando agora, próximo mês, neurologia na área tanto adulto, infantil, e ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre os danos neurológicos. Carla Lécio. A surpresa também é minha, viu? No falar aqui. Porque ela não tinha comentado nada comigo, não. Era surpresa. Eu coloquei aqui no roteiro. Ai, Jussiara, sua linda. Gente, boa tarde, tudo bem? Eu tenho um sotaque um pouco arrastadinho, né? Porque eu moro aqui em Aracaju, tenho 8 anos, mas eu sou do Mato Grosso do Sul. Quando eu entrei na live, é um tema, né, bastante pertinente, é uma coisa muito importante da gente falar nos dias de hoje, principalmente nos dias de hoje, com o avanço da tecnologia, né? A gente, às vezes, tem a impressão de que a gente vê mais casos, né, acontecendo no mundo, mas aí eu não sei dizer agora se a gente está vendo mais casos acontecer ou se com acesso à internet, né, porque hoje em dia todo mundo tem acesso à internet, que bom, e aí a gente tem mais visibilidade, as informações chegam mais rápido e às vezes a gente fica em choque com a quantidade de informação que chega, né. Quando a gente fala dos impactos neurológicos, isso é uma coisa muito séria, isso é uma coisa comprovada cientificamente, porque quando a gente pode falar da gente adulto também, né? Quando a gente tem um pai, uma mãe, que às vezes é muito punitivo, ou que diz pra gente, olha, isso não é legal, isso é chato, isso é ruim, você é feio, que não sabe fazer um elogio, que não sabe, a gente acaba internalizando muita coisa. Então, a gente acaba crescendo com algumas crenças, que na psicologia, a gente, na linha da TCC, que é uma ramificação da psicologia, a gente vai falar das umas crenças de desamor, de desvalor, né? A gente vai começando a achar que a gente não é capaz, que a gente não tem condições de fazer, que a gente, às vezes, sabe menos que o coleguinha na sala de aula, e a gente vai internalizando essas coisas como se elas fossem verdades absolutas na nossa vida. Isso prejudica muito nosso modo de funcionamento, nosso convívio social. Então, às vezes, quando você vê lá o coleguinha que ele está passando por uma situação difícil na vida dele dentro da casa com o familiar, porque se a gente parar para pensar, a primeira infância é a base, né? Tudo que foi colocado ali na base, a gente vai carregar na vida adulta. E às vezes é necessário muitos anos de terapia para lidar com muita coisa, muita carga que a gente tem, que a gente carrega. E muita coisa que a gente, como a gente funciona no dia a dia, a gente não percebe que a gente funciona porque a gente foi moldado de alguma maneira. A gente internalizou coisas na nossa infância de alguma maneira. E a gente vê que hoje a criação, a gente fala, mas na minha época a criação era diferente. Que bom, né? Que a gente às vezes vai observando o que fez, o que nossos pais fez, o que aconteceu na nossa vida, na nossa história, e o que a gente pode fazer para melhorar aquilo para o nosso filho, para nossas crianças não passar pelo que a gente passou, né? Sobre os danos neurológicos também, a gente pode dizer que afeta muito no aprendizado da criança. E aí o aprendizado da criança fica realmente... Aí, às vezes, você vai investigar, aí você fala, essa criança está com déficit de atenção, essa criança está com TDAH, essa criança está com algum problema, mas a gente precisa lidar com o emocional. Então, assim, mas eu não vou levar meu filho para o psicólogo agora porque ele é muito criança, ele não precisa de um psicólogo. Quanto mais cedo a gente aprender a lidar com as nossas emoções, melhor é para a nossa vida adulta. É verdade, porque nós adultos... se a gente falar em emoção, a gente às vezes não sabe lidar com a nossa emoção também. E às vezes a gente é pego de surpresa por algum movimento que a gente faz e que a gente não entende como que lidou, como fez aquilo naquele momento, porque, nossa, não era eu, ou eu poderia ter feito de uma maneira melhor. Então, vê que às vezes, por um impulso nosso, a gente também não comete coisas que a gente não faria se tivesse conseguido raciocinar um pouquinho melhor, um pouco mais devagar, né? Tivesse conseguido buscar um apoio, conseguisse internalizar o sair de cena quando a cena é muito pesada,
respirar, tomar um copo de água, voltar para depois tomar uma atitude, quantas coisas a gente teria evitado? Então, às vezes, pedir que a criança ela faça todo esse movimento sozinho, sendo que ela não tem o cérebro amadurecido ainda, ela está em desenvolvimento, é muito pesado. E uma criança que passa por um trauma tão grande, que é o abuso, né, também é muito pesado. Então, assim, como é que a gente vai lidar com isso, com essas crianças hoje em dia? É isso, gente. Alguém quer falar alguma coisa? É muito difícil, realmente, Carlinha. Meninas, a Carla ela tem uma bagagem muito grande também na área neurológica, como ela está terminando agora a graduação em neurologia, né, em neuropsicologia, ela faz avaliação psicológica, neuropsicológica, que possa ser descoberto o tipo de abuso, né? Por que a criança está tendo aquele comportamento, o que é que está acontecendo. Então, isso é muito importante, uma avaliação neuropsicológica. Até mesmo como a Marta explicou, né? A Carla também pode fazer para idosos, né? O Alzheimer. Então, a avaliação neuropsicológica, ela é de suprema importância na psicologia. Pode falar, A avaliação neuropsicológica, ela pode ser feita por qualquer indivíduo e ela deve ser feita independente de ter passado por alguma situação de vida ou não. É Justamente. Claro que a gente trabalha com o médico, né? Se, por exemplo, o idoso que vai ao médico com um problema de esquecimento, por exemplo. E aí, esse esquecimento, muitas vezes, a gente fala, é dado da idade. Não, não é dado da idade, né? A gente tem que avaliar isso daí, porque nem sempre é. E esquecimento não é legal, não é funcional para a nossa vida. Então, o médico fala, olha, ele está com determinado prejuízo cognitivo. E aí a gente faz uma avaliação neuropsicológica para dizer de que maneira, no funcionamento da vida daquele indivíduo, isso está lhe prejudicando. Entende? Porque um exame de imagem, a gente consegue ver o cérebro como um todo, então o médico consegue apontar quais as regiões que estão com algum tipo de deficiência, né, naquele momento. E o exame neuropsicológico, ele vai apontar qual é o tipo de funcionalidade que aquela região está afetando na tua vida. E aí, a partir disso, a gente faz um plano, que é para um plano de reabilitação cognitiva, reabilitação neurológica. Porque, por exemplo, há não muito tempo atrás, a gente começou a dizer que o neurônio morreu, ele morreu, não é? E não há mais o que recuperar. Hoje a ciência já consegue comprovar que um neurônio morreu, ele pode abrir uma coisa que a gente chama de... o nosso cérebro tem uma coisa fantástica, porque Deus é perfeito em tudo que faz, né? E aí essa coisa fantástica chama neuroplasticidade. Essa neuroplasticidade é o que, quando a gente, psicólogo, trabalha, a gente consegue fazer com que seu cérebro expande, que vai liberar substâncias químicas mesmo, tipo energia, para ser mais, assim, mais claro, falando de luz, né? Tipo energia, vai liberando essas químicas que você vai liberando, vai abrindo uma coisa que a gente chama de fendas sinápticas. Essas fendas sinápticas vão fazer com que seu cérebro ele vá suprindo a região que estava deficiente, ou seja, você consegue dar uma funcionalidade maior. Por exemplo, mal de Alzheimer. A gente sabe que ainda não existe cura, né? Mas dentro do programa neuropsicológico, a gente consegue retardar os efeitos. O que já é muito... E vai vindo aos poucos a memória de curto e longo prazo. Carla, me tira uma dúvida. Você falou aí que há através do médico, né, há essa busca e vocês vão trabalhar em cima de um diagnóstico dado pelo médico, né? Isso. E eu queria saber o seguinte, quanto mais cedo se trabalhar isso, é melhor? Com certeza.
Com certeza. O médico, ele aponta para a gente um diagnóstico. O médico não vai fechar o diagnóstico sozinho. Os médicos, hoje em dia, ainda bem, eles estão conseguindo trabalhar com a psicologia muito bem, assim, e a maioria dos médicos estão encaminhando para a gente fazer esse exame de rastreio, que a gente fala, que é o exame neuropsicológico. E a partir das nossas avaliações, a gente devolve para o médico e o médico fecha o diagnóstico. A partir desse diagnóstico, a gente vai fazer um plano de tratamento. Óbvio que quanto mais cedo vocês começarem, vocês, incluo eu, todo mundo, é melhor. Com certeza. Por quê? Porque quanto mais cedo, vocês vão ter mais capacidades, mais habilidades para fazer as atividades. Né? Ok. Super importante a avaliação diagnóstica, viu, meninas? Pode falar, Ana Paula. Em relação ao depoimento da Diana, né, que ela falou que aconteceu o abuso dentro da própria casa e com o pai, né? É uma situação muito difícil para a família, né? Quando o abusador, ele é aquele que deveria proteger a criança. Sim. Nesse caso, né, uma criança de 9 anos, ela disse que foi há 3 anos atrás, mais ou menos, né? Então, ele tinha 6 anos, né? Nessa relação, por exemplo, qual a conduta que a mãe, no caso, ela separou, mas ainda existe a ligação, o vínculo do pai com o filho, e ele ainda precisa ver o pai. Numa situação dessa, qual a conduta da mãe, né? Que geralmente é a mãe que fica com toda a responsabilidade de cuidar? Entendi. Na verdade, a conduta é algo muito complicado. Tem pais que evitam o contato com o abusador, por exemplo, eles são separados. Ele abusou sexualmente da criança, do próprio filho. Um exemplo. O que acontece? A mãe não quer mais ver o pai. Não sei o caso dela. Mas tem mães que se restringem e não quer mais contato, consegue uma medida, uma liminar na justiça, né? Que o pai não veja a criança. Isso acontece muito. E possa ser também, depende. Tem mães que posso até passar a mão na cabeça, não, aquele velho ditado, é seu pai, ele errou, tal. Acontece muito, infelizmente a gente sabe. Mas tem pais que evitam o contato da criança com a pessoa que chegou a fazer o ato, a abusar. E além disso também pode causar os danos neurológicos já nessa criança, ela já pode estar com problemas neurológicos, como também a Carla falou, e até mesmo também os efeitos físicos dela, os seus parâmetros que pode estar acontecendo, né? Até mesmo também infecções, doenças sexualmente transmitíveis numa criança de apenas 9 anos de idade. Então, tudo isso pode acontecer, né? Então, são infecções que podem ser levadas para a criança, não só no exemplo da Diana, mas como outros casos no mundo, no Brasil, pode acontecer. Eu conheço casos de uma pessoa, certo? Que eu já cheguei a observar, em estágio mesmo, né? Que a mãe não permitia, a família não permitia que a criança visse o tio, que foi a pessoa que cometeu o ato, né? Mas ele chegou a ser detido, foi preso, hoje ele já está em liberdade, né? Então, cada caso é um caso, vai também muito da família, né? Agora, que o acompanhamento psicológico e neurológico tem que ser feito, sim, a criança precisa bastante. Pode falar, Carlinha. Eu acho assim, como o Jussi trouxe, né? Cada família vai lidar de uma maneira. E aí não cabe a gente a julgar, né, a construção de cada lar aqui. Mas se a gente parar para observar, grande maioria, né, dos abusos, tanto psicológicos, né, quanto... me ajude com a palavra, Jussi? Foi abusos psicológicos, neurológicos, físicos, mentais. Eles são, na esmagadora maioria, eles são realizados ou dentro da casa,
né? Como você trouxe, Ana Paula, de quem deveria estar cuidando, e é isso que sempre nos choca, né? E a gente está cansado de ver, a gente continua se chocando, que bom, né? Isso nos torna humanos. Mas ele sempre acontece, na maioria das vezes, é dentro de casa. E se não é com o pai, com uma mãe, porque a gente fala pouco de mulheres que abusam de crianças, mas elas também existem, né? E se não é com o pai, não é com uma mãe, vai ser com o padrinho, vai ser com o tio, vai ser com alguém de confiança da família, né? E uma coisa que a gente precisa também começar a trabalhar na nossa cabeça é a romantização da família, né? Porque nem sempre quem no lar que a gente nasceu e que óbvio que deveria nos proteger, cuidar, nos alimentar, proteger do frio, né? Nem sempre isso acontece. E aí cabe também no funcionamento da família, dessa criança que passou por essa situação, como ela vai lidar com isso. Porque, por exemplo, a rede social, quando a gente vê lá, pai de fulaninha faleceu. E aí, fulaninha não foi ao velório. Muitas vezes, quem conhece a família, mas não conhece a história da família, não sabe por que fulana não foi ao velório. E a julgam e a punem, né? Eu costumo falar, e a psicologia comprova isso, que os vínculos afetivos, eles são construídos. Não é porque eu saí da barriga da minha mãe, não é porque foi meu pai quem me fez, que eu sou obrigada a amá-lo e a respeitá-lo, né? A gente tem que aprender que amor e respeito é uma construção. Isso também dentro de casa. Super concordo. Pode falar, Sandra. Boa tarde, fico feliz aí com as explicações. Eu gostaria de saber se é possível uma criança sofrer um abuso sexual sem que ela perceba isso como abuso e isso não trazer nenhum transtorno, nenhum problema. Ela sofreu um abuso que é terrível aos nossos olhos, mas talvez pela proximidade, por esse vínculo forte com essa pessoa, ela nem percebeu que era um abuso. Nesse caso, não traz as consequências, as sequelas, né, de um abuso, somente na questão neurológica, uma vez que, para ela não foi um abuso, embora não deixe de ser. Entendi. Eu acho que se a gente parar para pensar, eu acho que eu desconheço uma mulher que não sofreu nenhum tipo de abuso e muitas vezes não reconhece que passou pela cena. Eu desconheço. Acontece muito. Eu tenho amigas próximas que me confidenciaram esses que têm 40 e poucos anos, que me confidenciaram que foram abusadas e até hoje acreditava que não era abuso, que era consentido por elas. Porque isso vai também muito da nossa construção, né? Do que a gente aprendeu que é correto, do que a gente acha que gosta. Porque por mais que a menina, por exemplo, vamos falar de menina, por mais que a menina goste do toque, porque vamos falar sério, toque não é ruim. Por mais que a menina goste, não é abuso. Por mais que tenha sido na cabecinha dela consentido, é abuso. E muitas mulheres, principalmente, eu vou falar de mulheres porque é o que a gente tem mais de relato, né? Porque os homens também sofrem abuso, mas eles falam muito menos disso. Então, vamos falar dos relatos femininos mesmo. Eles trazem uma carga emocional muito mais na vida adulta, porque na vida adulta você vai ter aquele insight, tipo, epa, aquilo não era correto. Isso acontece bastante. E, além do mais, até mesmo em um ônibus da capital. Você está ali segurando, aí vem uma pessoa com maldade, fica atrás de você, passa a mão em você. Isso já é um abuso. Isso já é um abuso. Isso já me aconteceu no transporte público. Eu conheço uma mulher que não passou por nenhum tipo. Infelizmente, no shopping, aquele caso da moça andando, que aqui em Aracaju, e o senhor com o celular filmando, né? Ela de saia, aquilo foi um cúmulo, mas ele foi encontrado. Então, ali foi um tipo de abuso. Terrível, então, tudo isso causa terrível, tudo isso causa danos, infelizmente. Vai causar danos, né?
eu acho algo muito complicadíssimo. Ana Paula impressão levantou a minha. mão. Ana Paula. Pois não, Ana Paula. Foi. A gente, às vezes, também fica muito preocupada em relação à menina, né? A menina, a mãe da menina fica muito preocupada em relação à exposição da menina. Mas, assim, nós que temos filhos meninos também, né? E eu tenho 3 meninos, homens, né? E eu costumava, desde cedo, numa linguagem muito explícita, para que eles entendessem que eles não poderiam permitir que ninguém pedisse para que eles fizessem nenhum tipo de gracinha, né? Como os meus filhos já são homens, né? Já tenho filho, já sou avó, então 2 dos meus filhos já são homens, eu tenho um adolescente também. Mas, às vezes, as pessoas me criticavam em relação a isso, porque eu falava explicitamente o que poderia acontecer se eles permitissem, mesmo que fizesse assim, é uma brincadeira, para você entrar no grupo tem que fazer isso, você precisa passar por isso para que você seja aceito neste grupo. Então, eu falava numa linguagem muito explícita com eles e aconselhava assim, se vier, grite, peça socorro, surte e me chame, vá em busca, né? Então, muitas vezes as pessoas me criticaram em relação a isso, porque eu estava orientando os meus filhos em relação a isso, né? Quando se acha que a preocupação só é com a menina. Então, é um conselho que eu dou a quem tem filho pequeno hoje, né? Precisa orientar. Não tem que ter vergonha de falar determinadas coisas, porque as crianças sabem muito mais do que a gente imagina. Então, não tem que ter tabu, esse tabu que eu tive a vida inteira. Não se poderia falar em sexo como uma coisa nojenta, como uma coisa que não poderia ser praticada. Então, é um pecado, né? Pecado, né? Então, a gente precisa conversar com os nossos filhos abertamente, explicar para eles o que pode acontecer, que eles vão ser machucados, e que eles vão ser machucados fisicamente e emocionalmente, psicologicamente, né? Outra coisa também que é importante, que eu gostaria de falar, que vocês falaram aí uma coisa, logo que eu cheguei aqui em Aracaju para morar, isso já faz muitos anos, eu nem me lembro quantos anos fazem, né? Deixa para lá os anos. Vou esquecer. Logo que eu cheguei aqui, eu morava numa casa, né, que a Marta se lembra, que era uma casa na Rua Arauá, né, onde a gente teve uma infância, a gente brincou muito nessa casa. E a campainha tocou e eu vi que era um homem. E eu fui lá até a porta e ele disse assim, você pode me arrumar alguma coisa para comer, que eu estou com fome. E eu, sem pedir autorização a ninguém, porque fiz de impulso. Fui na fruteira, peguei uma laranja e uma banana e fui entregar a ele, né? E quando eu cheguei lá na porta para entregar, na hora que eu estendi a mão, ele me puxou pela mão e começou a me abraçar. Mas aquele abraço que me deixou muito incomodada, sabe? Eu sabia que ali, eu era uma criança, mas eu sabia que ali existia uma coisa que não estava sendo certa. E aí eu comecei a gritar e comecei a empurrar, e meu pai, que estava em casa, ele percebeu a movimentação, mas ao invés de me apoiar e ir de encontro à pessoa, ele disse que a culpa tinha sido minha, que eu tinha dado ousadia e que eu tinha feito uma coisa que não deveria, que tinha sido dar a comida, né, o alimento para ele. Então, ainda existe isso, né? Nós, mulheres, ainda nos sentimos muito culpadas quando acontece uma coisa dessa, porque a gente acha, como meu pai disse, né, que nós damos a liberdade para que isso aconteça, né? O caso da roupa, né, que a gente veste, da maquiagem. A gente desmistificar isso, né? É complicadíssimo, porque, além do mais, você foi ajudar uma pessoa, você não imaginou que a reação dele seria aquela,
né? Olha, eu era muito pequena e eu tenho uma irmã gêmea. Carla sabe, eu tenho uma irmã gêmea, né? E a gente morava em Barreiras. Eu sou sergipana, só que eu me mudei com 8 meses de idade e retornei aos 22, em 2011, para Sergipe. Então, eu era pequena e sempre de tardezinha minha mãe deixava a gente andar de bicicleta, mas aí minha mãe dizia, ó, fique aqui na rua. Eu falei, tá bom. E aí chegou uma moça para mim e falou, quer uma balinha? E eu sabia que não podia pegar a balinha. Mas quando vi a balinha, né? Ela, você quer uma balinha? E minha mãe conversando com a vizinha, isso aconteceu. Aí eu falei, eu quero, ela, vamos buscar. E eu indo atrás dela com a bicicletinha. Minha mãe veio, você vai para onde? Eu falei, eu vou buscar a balinha. Minha mãe, eu não te conheço. Você não vai levar a minha filha. E a minha irmã saiu correndo e avisou a minha mãe. Ai, Jussiera tá indo buscar uma balinha. Deus, graças a Deus, em primeiro lugar. Eu não sei para onde eu ia. Nem se eu ia voltar para casa. A inocência de uma criança. Essa é a inocência. Eu era pequena, eu tinha acho que uns 7, 8 anos. Mas é aqui na esquina, vou pegar a balinha no mercadinho. Ela até disse, eu dava um mercadinho para minha casa. E lá vai eu na bicicletinha. Minha mãe foi atrás. Foi minutos, assim. Eu não cheguei nem a dobrar a esquina. Minha mãe percebeu que eu estava saindo, né? E eu falo isso até hoje para o meu marido. Eu tenho muito medo disso. Eu não apoio nada que deu algo a uma criança e você receba. Não. Ainda bem, eu era criança. Depois disso, nunca mais eu ganhei uma balinha de ninguém. Então, a gente precisa ficar muito atento, né? Porque também outra coisa muito importante no conteúdo da gente é quando, por exemplo, a criança ela vai crescer, a vida adulta, a criança que foi abusada, ela vai descobrir a vida adulta, como ela passou esse processo. Então, a criança ela precisa muito do tratamento, como a gente estava explicando. Psicológico, neurológico, ela precisa de um acolhimento, porque ela foi abusada. É um exemplo, né? Ela foi abusada e ela precisa do tratamento psicológico, antidepressão, entre vários problemas. Pode falar, Jandaíra. Jandaíra, né? Jandaíra. Tudo bem? Tudo bem, querida. Prazer. Do prazer. Então, a questão da família, para quem lida na sala de aula, eu fui professora de curso de pedagogia. Então, durante muito tempo, eu orientava os meus alunos no sentido de que eles contato com as crianças e esse contato com as crianças identificavam a problemática quando a criança ficava muito triste na sala, quando a criança não frequentava a escola. Então, depois de muito debate, muita conversa na sala de aula, então a gente começou a trabalhar, e hoje a gente faz isso também na evangelização com as crianças, principalmente a família. O grupo de família, a conversa com os pais, a conversa com a mãe, a conversa com os familiares, toda essa temática que vocês estão desenvolvendo ser esclarecida. Porque às vezes a gente fala com a criança e a criança não consegue sair, como a Ana Paula falou aí agora. Às vezes você fala com o evangelizador, que é o que lida com a criança na sala de aula também, e ele identifica o problema e não tem como solucionar. Então, eu vejo que a via de resolver é pela família. É na família, na mãe, no caso de Diana, na família do pai de Ana Paula, que, né, teve essa atitude. Então, nesses grupos familiares, como Marta está desenvolvendo agora à tarde, que é um grupo familiar, é a via de orientação para os pais, porque os pais têm mães que, para não perder os maridos, consente que esses madrastos continuem
prejudicando sua filha, o seu filho, só para não perder o marido. Então, isso é tremendamente sofredor. A gente conviver com uma situação. Infelizmente, é uma realidade que acontece muito, né? Até mesmo a própria mãe perceber. Que bom que tem muitas mães que percebem, mas acontece muito, infelizmente. É uma realidade absurda, né? Pois não. Então, você, no caso, Carla, vocês duas que lidam, eu acho que quanto mais a gente andar para a via da família, não sei se vocês concordam comigo, conversar com um grupo da família. Bastante. Olha, Jandaíra, eu acho que ninguém trabalha sozinho, sabe? A senhora está coberta de razão. A gente fala em tratamentos neuropsicológicos, pedagógicos, né? A senhora trouxe a questão familiar, e a gente precisa, hoje em dia, eu vejo que a maioria dos profissionais, pelo menos os que eu conheço, a gente fala muito em trabalho multidisciplinar, né? Que o trabalho multidisciplinar é o quê? É essa rede de apoio que vocês estão fazendo aqui, né? Eu não sei como é que vocês se organizam, que eu não conversei com o Jussi, mas me parece que muita gente aqui se conhece, que é meio que uma comunidade, né? Isso é um trabalho multidisciplinar. É a ponte da escola com a igreja, com a comunidade, com a família, com o terapeuta, com o médico. Antigamente tinha muito médico da família, né? Hoje parece que está voltando isso, né? Essa questão de médico da família. Isso a gente chama de rede de apoio. E assim, nenhum profissional trabalha, pelo menos na minha opinião, não deve trabalhar sozinho. Porque a gente sozinho não consegue nada. Pode falar, Yolanda. Obrigado, viu? Nada, Jandaíra. Olá, boa tarde. Eu que agradeço falando com vocês. Certo, Yolanda. Então, eu aproveitando o que a Jandaíra falou agora, a questão da importância do professor e do evangelizador, né? Eu vou falar de uma situação que me aconteceu ontem, que achei agora bem interessante e bem oportuna para trazer também aqui. Eu estava vendo um filme, o filme, para mim, a classificação era 16 anos, e era um filme belíssimo, na minha visão. O meu filho pequeno, ele tem 6 anos, ele veio e disse: mãe, você está vendo coisa feia. Aí eu disse: não, olhe, continue sua brincadeira lá no quarto. Aí tudo bem, ele pegou o meu celular, foi para o quarto, aí mandou uma mensagem no grupo da evangelização dele, disse: tia Marta, minha mãe está vendo coisa feia. Então, o que é que eu penso com isso? A importância, né? A confiança que ele está tendo de falar isso para a Marta. Então, é algo que agrediu a ele. Para mim, era normal. Então, é um outro ponto também. O que as nossas crianças estão vendo, né? Nas mídias, de uma forma geral, no celular e tudo. Mas como ele sentiu a confiança de passar essa mensagem, dizer: tia Marta, minha mãe está vendo coisa feia. Como ele poderia ter dizer: minha mãe está fazendo algo ruim comigo, né? Então, é muito importante. Ajuda bastante. Que bonito. Isso é super importante. Que bom que ele falou. E ele já mandou mensagem para a tia Marta, olha. Foi isso mesmo. Sandra, pode falar. Esperto ele, viu, Yolanda? É verdade. Eu queria só colocar essa importância da questão da rede. Eu falo aqui de Minas Gerais, governador Valadares, Minas Gerais. Olha, que bacana. A gente trabalha numa comunidade de muita vulnerabilidade social. Então, o que acontece? Muitas vezes, o abusador é o provedor da família. Tirar o abusador da casa vai representar outras perdas também para casa, sabe? Então, assim, é um olhar muito difícil, muito delicado. É lógico que o abusador ele precisa ser punido, né, e tudo. Mas, muitas vezes, nas comunidades, e por falta da política pública efetiva, que vai dar um amparo a essa família, a família prefere manter aquela situação, porque ela não tem outro caminho. Não tem. Né? Então, assim, é muito complexo mesmo, muito. É uma triste realidade, viu? Acontece bastante. Infelizmente, é algo que
nós estamos aí diariamente vendo, né? É muito triste, meninas. E é como eu digo, como eu expliquei, né? O principal... Oi, Diana, pode falar. Eu ia falar o seguinte, aí eu ter saído da casa lá, né, onde eu morava com meu marido e os filhos, foi ruim para mim. Foi ruim para mim porque a casa era verde, eu perdi a casa. Hoje em dia, até poder pagar uma pensão, ele fica enrolando, tá na justiça isso aí. Agora tá para Deus abençoar, vai dar tudo certo, né? Mas que foi difícil não poder ter saído de casa, você saber que você vai sair de casa, você não tem um serviço fixo, eu trabalho com faxina, né? Foi difícil demais para mim, mas não podia ficar naquela situação, eu ali dentro de casa, com o menino passando aquilo ali. E além dos enteados dele, né, com os 2 filhos mais velhos, o menino e a Ingrid, vivia assim, traumatizado com ele lá também. Então não tinha como eu ficar naquela casa, mas hoje em dia eu vejo, hoje em dia até o meu menino mesmo, Pedro, fala assim, mãe, você saiu lá da casa, nós estamos no aluguel, é ruim isso aí, mãe. Mas eu falo para ele, meu filho, mas eu tinha que fazer isso mesmo, sair de lá antes que viesse a acontecer coisas piores. É complicado, né? É complicado, viu? Não é fácil, porque além do psicológico, do emocional que afeta a família, né? Você vê que a questão financeira, que é uma coisa que também, como Sandra trouxe, é bastante complicado, né? E a gente sabe que é uma realidade da maioria das brasileiras, né? Que não tem um curso técnico, não tem uma qualificação universitária, até para quem está universitário hoje em dia está difícil arrumar emprego, né? A pandemia veio aí. Ainda mais pra gente que vive de uma faxina aqui ali, né? É mais difícil ainda. Mas, graças a Deus, igual eu falo, eu tenho, né, um Bolsa Família que ajuda, né? Tem essas faxinas, né, também que ajudam um pouquinho. Tem vezes que a gente passa um pouco de aperto aqui e ali, mas a gente tá vivendo, porque eu acho que se eu tivesse lá dentro de casa com o marido e esses filhos, seria muito mais prejudicial para mim e para eles. Isso mesmo. Pode ter certeza que o orgulho que ele vai sentir de você no futuro é gigante pela sua garra. Eu dou os parabéns a Diana. Eu dou os parabéns a Diana. Obrigada. Ela, com as palavras dela, está dando um depoimento de grandeza, de cuidar de uma criança. Com certeza que ela teve aquele apoio emocional, ela está tendo aquele apoio, na verdade, para seguir adiante, porque ela passou por uma situação difícil. Então, isso está sendo uma ressignificação. Aos poucos, ela está melhorando, né? Ela está lidando com essa situação. Você mora em Aracaju mesmo, Diana? Oi? Você é de Aracaju mesmo? Não, sou de Governador Valadares. Nossa, gente, então aqui tem gente de várias cidades, é isso? Aí o pessoal do Instituto aí, meu filho passa por eles, com psicólogo lá. Olha que legal. Vamos lá, vou descobrir agora. E Yolanda, você é da onde? Daqui. Eu sou daqui mesmo, de Aracaju. Pronto. Carla Lécio é da onde? Eu sou de Aracaju. Tô brincando. Mato Grossense. Jandaíra é de Aracaju também? Aracaju, Aracaju. Sandra é de... A gente trabalha em vários grupos de evangelização e a gente sabe da necessidade que existe, né? Todos nós, é uma nação inteira, então a gente espalha por todos os grupos, né? Hoje mesmo o Xanda perguntou para mim hoje de manhã. E aí, Marta, você já distribuiu nos grupos? Eu disse, já, sim, senhora. Interessante. Ana Paula é da onde? Sandra é Governador Valadares, né? Isso. E Ana Paula? Eu moro aqui já há muitos anos, então posso me considerar sergipana. Tô aí com a Ana Paula. Entendi. É igual a gente. E é isso, meninas, o que eu queria passar para vocês. Que no final de tudo isso, é muito difícil a vida adulta. A vida adulta, quando a criança passa por um abuso, ela vem com muitas coisas, com uma bagagem muito difícil. Pois não, Yolanda? Aproveitar e falar foi um artigo que eu li, que vai, inclusive, ter um seriado
num canal fechado, que é Apenas Meninas. E fala dessa cultura do casamento, de crianças, infanto-juvenil, né? Que ainda é proibido por lei, mas que muitos pais ainda estão fazendo esse casamento arranjado. É como a Carla falou, hoje as coisas estão vindo mais à tona, parece que está acontecendo mais, mas na verdade não. É que aquela cultura do passado, ela continua acontecendo. E outro dado que foi muito triste, que eu fiquei muito sentida, essas meninas, né, que casam com 12, 14 anos, que a consequência de uma gravidez precoce, e como elas não têm acesso a uma escola, não têm acesso aos direitos, né? Como é que ficam essas crianças, esses adolescentes? Porque, assim, eu olho para os meus filhos e eu digo, sou rica, porque a condição que eu tenho de educar, de criar, é muito diferente da que eu tive. E eu fico imaginando como é que passam essas famílias, que a mãe precisa vender sua filha para poder sustentar os outros menores que estão em casa. Que é exploração, acontece muito por um prato de comida. Se você... Aí a mãe pensa, né, o pai, geralmente acontece. Essa semana eu vi uma reportagem do Globo.com que os pais estavam vendendo os filhos no Afeganistão, um país assim, para poder sobreviverem, porque eles não estavam comendo, não estavam vendendo os filhos. Meu Deus, que absurdo. Então acontece muito isso, não só lá no mundo, no Brasil, por um prato de comida, vende sua filha, algo. Infelizmente, nós sabemos que é uma realidade e que isso ainda acontece, por mais que debaixo dos panos, mas acontece muito, infelizmente, né? Vamos torcer que as coisas possam ir melhorando aos poucos, né? Acredito eu que está aí a mídia para ajudar também, a mídia que eu quero dizer, orientação, palestras, essas coisas, que é muito importante. Então, eu gostaria de dizer para vocês. Né? Então, que a gente não cale, né? Eu acredito que esse papel que o Gaia fez hoje, trazer isso à tona, da gente conversar, da gente poder se ajudar, né? Levar uma palavra para aquela pessoa que está precisando, como a Diana está passando, que ela seja muito forte, que ela supere essa situação que ela está vivendo, e que ela seja exemplo para os filhos dela vir a ser pessoas boas, né? Pessoas de bem que façam o bem. Isso, porque isso já ajuda o estado psíquico dela, emocional, que está abalado. Então, ela precisa estar com seu estado emocional bem. E como é que a gente vai trabalhar com o estado emocional abalado? Como é que nós vamos conviver? Como é que a gente vai dar um apoio em casa aos seus filhos? Então, precisamos buscar esse apoio, esse ponto de equilíbrio, meninas. E é isso que eu queria falar para vocês. Nosso tema foi um tema muito importante, tá? Mais alguma pergunta? Tranquilo? E é isso que eu queria passar para vocês. Foi algo muito importante e que nós devemos saber que é um assunto que acontece bastante no mundo e que estamos aí, né, para ajudar, né? Se conhecer alguém que passa por esse tipo de abuso, denuncie, que é super importante, vá a uma delegacia, peça ajuda, né? Denuncie, vá a uma prefeitura, procure um apoio psicológico, caso se a pessoa não possa fazer particular. O que não dá é para ficar sem ajuda. Então, vai ter muito CRAS, vai ter muito lugares de saúde mental, CREAS, tudo isso para ajudar. CAPS, está entendendo? Grupos de apoio, né? Para que nós podemos nos sentirmos fortalecidas e passar por essa situação tranquilamente. E é isso que eu passo para vocês. Foi muito bom estar com vocês hoje conversando, tá? Uma experiência muito legal conhecer pessoas de fora. Foi a minha primeira live, assim, eu nunca tive uma live. Quando eu recebi o convite da Ana Paula, eu fiquei super feliz. Meu Deus, será que eu aceito? Aí eu liguei para a Keise, que foi minha... Angelina. Foi a Angelina que falou, assim, me deu seu contato. Aí ela me procurou, eu falei, nossa, será que eu vou dar conta? E a Keise me indicou, a Keise foi minha professora, foi a professora da Carla.
Foi nossa supervisora na clínica, no último estágio, já para a gente se formar. Então, vivemos aí 2 anos, 1 ano de estágio para poder nos formarmos, né? Então, ela tem uma bagagem excepcional e, assim, tudo que eu sou hoje, eu agradeço a Keise e a Carla também, que me ajudou muito. E a gente vai assim, um ajudando o outro. E eu fiz questão de chamar a Carla sem falar para ninguém, fazer uma surpresa sobre os danos neurológicos, e ela levou um susto. Oi? Oi? E eu disse o dia todo, eu insisti, Carla, entre, por favor, entre. Ela não sabia que ela estava plantando uma armadilha. Não, mas eu devia ter desconfiado, porque eu conheço a peça, né? Eu devia ter desconfiado. E é isso, meninas. Foi um prazer conhecer vocês. Vamos tirar uma selfie para a gente postar? A gente vai tirar. Antes, eu gostaria, assim, a Carla quer falar alguma coisa? Vou falar rapidinho. Jussi, ninguém faz nada sozinha, meu amor. Você é o que você é por causa dos seus professores, dos seus orientadores, da sua família. Ninguém faz nada sozinho. Eu também não faço nada sozinho, ninguém faz, né? Mas um coração grato é sempre muito bonito. Então, muito obrigada. Então, gente, a gente discutiu alguns pontos muito importantes na tarde de hoje, que eu espero que sirva para a reflexão de todos e todas que se encontram aqui presentes, né? Que vai desde o olhar bem sensível que a gente possa ter para as crianças, né? Para os pequenos, que desde a tenra idade eles vêm aqui na Terra para crescer, não para sofrer, né? Mas para aprender. E nós, como os adultos que os recebemos, para cuidar, para ter a atenção, para constituirmos, através das famílias, um porto seguro para este espírito reencarnante, né? Que vem para que nós possamos orientar e nos fazermos amigos, fazermos irmãos. Então, é muito importante que nós temos aqui no grupo uma pessoa que ela fica muito indignada a cada situação que ela presencia, porque como policial, né, que é a nossa querida Kalinka, às vezes ela chega muito irritada, né? Ela chega muito revoltada porque ela presencia isso, ela vivencia isso no dia a dia dela e não deve ser realmente fácil, né? Não é. E a gente busca, às vezes até buscando uma saída para a situação e não encontra, né? Então, nós, como aquelas pessoas que estão à frente, né? Veja só, a gente criar laços de amizade, a gente criar laços de confiança, não existe coisa mais importante. Quando eu recebi ontem a mensagem do Gabriel, que gritava: Tia Marta, minha mãe está escutando coisas, está vendo coisas feias. Eu imaginei que deve ser alguma cena de beijo que criança nessa idade odeia. Mas você veja, ele veio a mim, ele sabia que ele podia contar com você, ó. Comigo, né? Contar com com o meu apoio. E assim também somos todos nós, como família, como psicólogos, como psiquiatras, e etc, né? Como aquele policial amigo, né? Que muitas vezes nós temos medos da polícia, né? Mas que, na verdade, o policial é para ser o nosso amigo, para ser o nosso guardião, e nós precisamos entender todo esse processo, inclusive da própria exploração sexual que muitas crianças passam para poder sustentar a família, os irmãos, e etc, né? Kalinka, você hoje quando eu escolhi esse tema, eu disse, esse é para ela.
Toma. Eu Olha esse carinho na alma. nada. Tudo bom, Kalinka? Você é de Sergipe também? É de Sergipe? Inclusive, eu estou trabalhando, estou de plantão. Aí. Ah, jogue duro aí, viu? Defenda nossas crianças. Ela não brinca em serviço, não. Ah, é policial civil ou militar? Civil. Civil. A braba. Legal. Legal, Kalinka. Jogue duro aí pela nossa sociedade, viu? Atendo muito, principalmente na DAGV, né? Tiro muito. A DAGV é de vulneráveis, não é isso? Isso. É, exatamente. Então, nós somos, esse grupo é uma família. Então, nós trazemos sempre um assunto que seja do interesse de todos, amplo e restrito. No próximo mês, no último sábado do próximo mês, nós vamos trazer uma nutricionista, essa foi pedido da Yolanda, chamada Ange. A Ange, ou não sei se é Ange, ainda não sei, ainda não falei com ela, assim, só no Zap, mas ela não vai tratar apenas do corpo, da comida que entra pela boca, mas de todo o processo que a comida faz no comportamento infantil. Então, nós super vamos importante. e jovem. Então, ela trabalha com uma equipe multidisciplinar, olha aí, com psicólogos, com fisioterapeutas, fonoaudiólogos, e ela está, como nutricionista, ela está fazendo a diferença. Então, vamos trazer sobre nutrição, mas vamos trazer nutrição diferente, não a nutrição que falar sobre qualquer coisa. Pode falar, Janda. Pode. Então, esse trabalho que se realizou agora é só para puxar uma ponta do problema, não é? Não, ela vai fazer com que a gente possa descobrir outras maneiras de como colaborar com as crianças e com os jovens, porque a nossa preocupação, Carla e Jussiara, é lidar com a criança e com o jovem. Nosso trabalho é voltado para lidar com criança e com jovem. Então, para esse trabalho de evangelização, ele se dedica exclusivamente a isso, preparar evangelizadores para que a gente possa dar essa contribuição ao grupo social. E, assim como Kalinda, aí no trabalho dela, se machuca de ver de tanto sofrimento que ela não consegue resolver. Então, é apenas uma pontinha do iceberg que apareceu aí, mas que é importante para que a gente fique alerta e se proponha a criar novas situações, novos problemas, novas lutas, novas discussões e, principalmente, falar com a família. A gente precisa falar muito com a família para poder cuidar bem dessas crianças. Muito obrigada às duas. Por nada. Foi um prazer muito grande conhecê-las. E a Marta que proporcionou para nós essa oportunidade. E todos vocês que estão aí, e todos vocês... um prazer muito grande. Mas não saia não ainda, porque nós vamos fazer a nossa foto. Eu gostaria que todos abrissem as câmeras para a gente fazer a nossa foto. Em seguida, eu vou pedir a Janda, Janda, você vai fazer a nossa prece de encerramento. Uma honra para mim tê-la hoje no meu grupo, aqui no grupo da gente, porque ela é a nossa coordenadora da evangelização de Sergipe. E, Janda, é uma honra tê-la conosco. Vamos lá? Todo mundo abriu a câmera? Vamos lá? Vamos lá, gente. Jesus! Deixa eu abrir aqui a minha. Peraí. Ai, meu Deus. Eu já fiz a foto. Já fez? Eu mando para você. Janda, então, você viu? Pode fazer a prece, por favor. Então,
Vamos agradecer a Deus, Pai de bondade infinita, por esse momento de reflexão, de busca e de análise, na tentativa de resolver problemas que possam auxiliar a humanidade, Senhor Deus. Que a vossa misericórdia possa, então, abençoar a família, em qualquer lugar que ela esteja, a família humilde, simples, a família do rico, a família do industrial, em qualquer situação, que essa família seja iluminada e amparada pelas bênçãos do teu amor, Deus. Muito obrigado por essa oportunidade e nos dê muita paz. Que assim seja. Que assim seja. Amém. Jussiara, querida, muito Obrigada. obrigada. Felicidade para vocês. Foi um prazer Obrigada. conhecê-la. Muito obrigada também. Obrigada, gente. estamos aí para qualquer coisa que vocês precisarem. Ótimo. Pode falar com a Marta, com a Ares, que esse